não viva debaixo da opressão. Isso aqui para mim e para você é uma palavra que nós não podemos viver debaixo do quê? Da opressão. E entenda bem, irmãos, na verdade o diabo, que é o nosso inimigo, ele quer que nós, vamos dizer assim, ele quer nos oprimir para poder prevalecer, ou melhor, para poder perturbar as nossas vidas. Então o diabo, ele quer oprimir a mim, ele quer oprimir a você, e assim por sua vez ele vai nos perturbar. E por isso que não podemos, irmãos, viver debaixo da opressão. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo lá em Eclesiastes, capítulo de número 5, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, e o versículo também é o 7, amém, igreja? Contrário, diz assim, 7:7, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Então olha o que Salomão está declarando aqui, irmãos, que a opressão, ela faz até mesmo o sábio endoidecer. Se eu perguntar para você assim, o que é endoidecer? O que é endoidecer? Irmão? Ficar doido? Amém, igreja? Quer dizer, a Bíblia está dizendo que até o sábio, por causa da opressão, ele pode ficar o quê? Doido. Mas nós temos que entender que o sábio, irmão, é uma pessoa centrada. Ele é uma pessoa, vamos dizer assim, equilibrada. Mas mesmo ele com essa sabedoria, com esse equilíbrio, sendo centrada, a opressão vai chegar ao ponto de levá-lo a endoidecer. Em outras palavras, ele vai ficar doido. Então, esta opressão, ela tem de uma certa forma uma capacidade muito grande. E entenda uma coisa, irmãos, nós não fomos projetados para vivermos oprimidos. Eu e você, nós não fomos, vamos dizer assim, projetados para vivermos, irmãos, oprimidos. Você não pode de maneira alguma querer viver oprimido. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma vivermos oprimido. Se você disser assim, olha, mas eu acho que eu aguento, eu suporto, você vai estar redondamente enganado. A nossa estrutura, ela é por demais de fraca, e nós não aguentamos a opressão. Se você se deixar ficar oprimido, como diz o Eclesiastes aqui, até o sábio, a opressão faz o sábio endoidecer. Em outras palavras, se a opressão faz o sábio endoidecer, nós podemos assim dizer que a opressão faz o sadio ficar o quê? Doente? Não, doente. O sábio fica doido, irmão. Quer dizer, oposto, contrário. Então, se a pessoa sadia, a opressão faz ela ficar doente. Uma pessoa feliz faz ela ficar o quê? Triste. Uma pessoa próspera, ela pode ficar, irmão, na miséria, porque tem essa capacidade. E não podemos permitir, eu e você, que vivamos debaixo dessa opressão. E para a gente entender assim, podemos colocar como 3 coisas, ou 3 maneiras que nós podemos estar debaixo de opressão, seja ela perceptível ou não a você, mas que hoje passa a ser. Pastor, que 3 opressão ou que nós podemos, a pessoa pode estar. A pessoa pode estar debaixo da opressão, da depressão, do estresse e da ansiedade. Sim ou não? São 3 coisas, irmão, que oprime a pessoa que assim, vamos dizer, tem, ou ela passa, vive. Ela vai estar debaixo desta opressão. E essa opressão, seja a depressão, seja o estresse ou a ansiedade, isso vai gerar perturbação e grandes problemas. É verdade ou não é? Sim ou não? Então nós não podemos. Eu vou repetir o que eu já falei. Nós não fomos projetados, irmãos, para vivermos ansiosos, para vivermos depressivos ou para vivermos, vamos dizer assim, estressados.
Você não foi projetado para isso. Ah, pastor, mas é a vida que nós estamos vivendo. Pode até se você dizer, mas não fomos projetados. E é assim, ó, a depressão, ela está associada com aquilo que aconteceu onde? No passado, lá atrás. Pode ser distante ou recente, mas está no passado. Jamais você vai encontrar uma pessoa dizer assim, ó, nossa, eu estou com depressão. Por quê? Ah, com o dia de amanhã. Não, normalmente é daquilo que já o quê? Aconteceu. A mesma coisa é o estresse. Ninguém fica estressado, vamos dizer assim, estressado não, deixa eu mudar, ansioso. Ninguém fica ansioso por aquilo que já aconteceu. Nossa, aconteceu lá no passado, por isso que eu estou ansioso hoje. Fica? Não, ela fica ansioso devido ao que vai o quê? Acontecer. E aí nós temos o que eu disse para você, que a ansiedade, ela aponta lá para o futuro, e o estresse aponta para onde? Para o presente. No presente momento, é a correria do dia a dia, as preocupações, são os cuidados desta vida. Você lembra de Marta que andava correndo para um lado e para o outro, e Jesus falou para ela que ela estava muito ansiosa, fatigada, preocupada e etc, e que uma só era necessária, Maria escolheu a boa parte. Então o estresse, ele é do tempo presente. Agora uma coisa é verdade, irmão, eu e você, nós não temos o direito de querer viver no passado e nem no futuro. Amém, igreja? Porque se uma pessoa ficar querendo neste tempo presente viver ou reviver o passado dela, irmão, ela não pode, não tem como. Primeiro que lá para o seu passado, tem como voltar lá no seu passado? Sim ou não? Tem não, irmão, acabou. Se você teve um passado bom, um passado ruim, não interessa. Para lá não tem como mais você voltar. De lá você saiu e para lá você não volta. Ou volta? Não volta. Então acabou. E agora, não só não tem como você voltar para o passado, e bem como nem para o seu futuro. Não, pastor, eu estou a caminho do meu futuro. Aí a pessoa ansiosa e etc, com o futuro dela, ou seja, com o dia de amanhã. Tem como, irmão? Escute-me. Tem como nós trazermos alguma coisa do futuro? Tem sim ou não? Pastor, vou trazer algo lá do futuro. Tem como? Não tem. Aliás, tem. Tem, pastor? Tem. Uma coisa só. E é o que nós estamos pregando, que é a ansiedade, a preocupação, que é você ficar pré-ocupado, ocupar-se, preocupar-se antes da hora. Antes de acontecer, você está preocupado. Jesus, ele disse, irmão, que basta cada dia o seu quê? O seu mal. Que você não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então, quando a pessoa fica preocupada com o amanhã, é como se ela trouxesse o problema do amanhã para hoje. Só que de fato não trouxe. Diz especialista que mais de 90% das nossas ansiedades e preocupações não acontece. Olha que coisa, irmão. Mais de 90% das nossas preocupações e ansiedade, daquilo que a gente fica angustiado, meu Deus, e agora? Não o quê? Então logo eu fico preocupado, ansioso, por aquilo que não vai o quê? Faz sentido? Não faz sentido, irmão. Peraí, como é que eu vou ficar perturbado, doido, louco, por aquilo que nem vai acontecer? Porque 90% não acontece, então claro que aquilo que você está preocupado hoje, provavelmente não vai acontecer amanhã. Estão entendendo, sim ou não? Então não podemos, não tem como você viver, quer dizer, trazer do futuro alguma coisa a não ser as preocupações, que não vai adiantar em quê? E nada. Então o que é que nós temos, pastor? Você tem que viver no presente, diga glória a Deus, porém não estressado. Porque tem gente que está vivendo no presente, mas está o quê? Estressado. Tá ou não tá? O nervo da pessoa está como? Fala para mim, irmão, me ajuda. Flor da pele. É aquela pessoa que está parecendo uma panela de quê? Isso, pronta para quê? Tem gente assim, não tem?
Tem ou não tem, irmão? Tem! É tanta coisa na cabeça, aquela, vamos dizer assim, correria e etc., que a pessoa, qualquer coisinha, irmão, ela já está a ponto de explodir. Estressada, é ou não é? E vou te dizer mais, é provado isso já, tá, irmão? Os médicos estão assim, as pessoas às vezes vão ao médico e aí faz exame, às vezes constata alguma coisa, às vezes não, e etc. E às vezes muitos perguntam assim, doutor, mas qual o problema que está me acontecendo isso? E aí você sabe a resposta. O que o médico diz? Normalmente, estresse e o que mais? Ansiedade. É assim ou não é? Não, você é muito estressado, né? Você é muito ansioso. Doutor, às vezes, irmão, gera problema e problemas sérios. Estresse e ansiedade causa grandes problemas. E não podemos viver ou ficar assim. Diga amém, igreja. Estão entendendo isso ou não? Eu digo pela terceira vez, vou repetir. Nós não fomos projetados para viver debaixo de opressão. Você não tem que viver assim. Seja depressão, estresse ou ansiedade. Não fomos. Amém, igreja? E aí se você disser assim para mim, pastor, seria tão bom se o meu familiar estivesse aqui hoje para ouvir o que o senhor está pregando. Não, Deus quer falar com você mesmo. Diga amém. Diga amém, irmão. Diga glória a Deus. Pastor, e como eu devo fazer diante de tudo isso, dessa situação? Você vai abrir comigo lá em Filipenses, capítulo de número 4, irmãos. Filipenses, capítulo de número 4. Você vai sair daqui hoje calibradinho. Diga glória a Deus. Porque, irmão, se você estiver depressivo, se você estiver, vamos dizer assim, ansioso, se você estiver estressado, você está descalibrado. Não está no normal, porque isso não é o nosso normal, tá, irmãos? Não é o meu normal, não é o seu normal. Não adianta você, pastor, eu sou mais agitado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que ela é mais enérgica, que é normal, mas ela não está estressada, ela não está ansiosa, é o jeito dela, a maneira dela ser. Tem outras que já são um pouquinho mais calma, tem ou não tem? O fato dela ser mais calma, ela está depressiva? Não, é o jeito dela. Então não é nada disso que eu estou falando. Estou falando da pessoa viver em depressão, viver em estresse e ansiedade. Filipenses capítulo de número 4, eu vou ler com você, nós vamos ler a partir do versículo de número 5, tá, irmãos? Que diz assim, Filipenses 4, 5. Paulo declara assim, olha só: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o quê? Diga glória a Deus. Olha só, seja a vossa equidade. Essa palavra equidade significa comportamento. Seja o vosso comportamento notório a todos o quê? Os homens. E aí ele completa e diz: perto está o quê? Então o Senhor está longe ou está perto? Está perto, irmão. E por Ele estar perto de nós, tem que ser notório, irmãos, o nosso comportamento diante do homem. Os homens têm que perceber. Quer ver, para você ter uma ideia dentro do que nós estamos falando? Por exemplo, se você, uma pessoa, vamos dizer assim, que ela está depressiva. Se você olhar para uma pessoa depressiva, normalmente você conhece, sim ou não? Porque a pessoa depressiva, ela está assim, Ela está assim? É depressiva? Não. Como que ela está? Cabisbaixa, é ou não é? Desanima. E quando não, em estado mais delicado ainda, irmão, trancado no quarto, etc., chorando e por aí afora vai. É ou não é? Sim ou não? Você percebe? Uma pessoa, vamos dizer assim, estressada, não, é uma ansiosa. Dá para perceber uma pessoa ansiosa? Dá ou não dá? Pessoa, você vê que parece que ela está sempre, irmãos, querendo fazer alguma coisa, aquela aflição. Você percebe ou não percebe? Percebe. E eu vou te dizer, uma pessoa ansiosa, irmão, aquela pessoa que está sempre preocupada com alguma coisa, do que vai ser, como é que vai ser amanhã. A pessoa, você olha para ela, fulano está muito bom não. E uma pessoa estressada, percebe também? Percebe ou não percebe? Percebe. Tem esposa que fala assim, não mexe com o seu pai não. Seu pai está o quê? Estressado. Não mexe com a sua mãe não. Que a sua mãe está o quê?
Vixe, ela está uma pilha, não é assim? Sim ou não? Percebe? Porque a pessoa demonstra isso, irmão. Então aqui, ó, seja a vossa equidade, o vosso comportamento notórios a todos os homens. Então o meu comportamento, o seu comportamento tem que ser notório a todos os homens, porque o Senhor está perto de nós. Logo, nós não vamos viver debaixo da opressão, seja da depressão, do estresse ou da ansiedade. Amém, igreja? As pessoas vão perceber, as pessoas vão ver, vão notar em nós esse comportamento. Diga amém. Diga glória a Deus. Tá, mas e quando porventura o estresse, a depressão, esse mal querer vir, ou talvez a pessoa esteja enfrentando algo? O que é que nós devemos fazer? Versículo de número 6, irmãos. Olha o que diz o versículo 6 de Filipenses, que diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de quê? Com ação de quê? De graça. Volta no comecinho do versículo que diz assim, ó: não estejais inquietos, preocupados, oprimidos, aflitos, por coisa o quê? Alguma. Então isso aqui para nós é uma lição, irmãos, de que eu e você, nós não temos que ficar ansiosos, nós não temos que ficar oprimidos, nós não temos que ficar depressivos, nós não temos que ficar, vamos dizer assim, estressado por coisa o quê? Coisa alguma. Isso quer dizer, seja depressão, seja ansiedade, seja o estresse, você não deve ficar. A recomendação de Deus para nós é: não estejais assim. É um estado, condições que eu e você não temos que nos encontrar. Se a pessoa se encontra em algum desses 3 níveis que eu disse a você, ou 3 coisas, ela vai viver oprimida. E se ela vai viver oprimida, daqui a pouquinho ela fica perturbada. Fica ou não fica? Lembra lá de Eclesiastes? A opressão faz o sábio o quê? Endoidecer. Vai ficar perturbada. Então nós não podemos nos encontrarmos assim. Agora o detalhe aqui, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Deixa eu te explicar, esclarecer isso aqui, irmão. Normalmente é assim, ó: a pessoa está depressiva, está ansiosa, alguma coisa aconteceu, aí ela, vamos dizer assim, que ela quer ser ajudada, aí ela pede oração, ela ora a respeito, depois que já aconteceu. Só que antes de você ficar depressivo, antes de você ficar ansioso, antes de você ficar estressado, a Bíblia diz aqui, ó, que você tem que fazer isso aqui, ó: antes dessas coisas, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de quem? Deus. Não é para você ficar ansioso, depressivo, para depois buscar Deus. Que você busque o quê? Antes. Pastor, isso quer dizer que eu não posso buscar depois? Pode, irmão. Só que depois já vai ter, vamos dizer assim, alguns problemas a mais que você vai estar enfrentando ou vai ter enfrentado. Melhor seria o quê? Não é verdade, sim ou não? Melhor antes do que durante. Quer dizer, não que não possa, você pode, mas se você buscar antes vai ser muito melhor. Nossa, eu estou percebendo que estou querendo ficar muito estressado. Ou eu estou estressado, estou começando. Não, estou percebendo que eu estou querendo ficar muito para baixo, abatido. Opa, então antes eu vou fazer o quê? Falar com quem? Está aqui, ó: antes as vossas petições sejam tudo conhecido de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Eu vou explicar para você essas 3 palavrinhas de uma maneira resumida. E assim, ó, aqui a Bíblia diz que antes você deve orar. Tiago chega a dizer, irmão: está alguém entre vós aflito? Ele diz para quê? Ore. Você tem que orar. Então você deve e tem que orar. E o que é orar, pastor? Orar é falar com quem? Falar com Deus. Irmão, tem gente que diz assim: mas eu não sei orar. Então você não sabe orar, você não sabe conversar, você não conversa com qualquer outra pessoa. Não, pastor, mas eu estou falando de conversar com Deus. Irmão, é a mesma coisa. Esse negócio dessa formalidade que a pessoa vai orar: ó Senhor Deus, excelso, magnânimo. Nada disso, irmão. Deus, olha, eu venho diante de ti, eu sei que o Senhor é grande, é poderoso. É você falar com quem? Exato, é falar com Deus. Oração é falar com quem? Falar com Deus.
Deus, eu venho aqui, eu quero falar com o Senhor é meu Pai, e o Senhor diz que se eu tiver alguma questão, eu devo ir até o Senhor, por isso eu estou aqui. Diga amém. Então oração é falar com quem? Com Deus. Aí o detalhe, você fala com Deus, e esse falar com Deus, seja sincero, não esconda o quê? Tem gente que vai falar com Deus, irmão, não abre o coração, ele esconde. Deus, ele está mal. Deus, eu venho falar com o Senhor e quero que o Senhor me ajude, viu? Faz alguma coisa por mim. Não, Deus, eu quero falar com o Senhor, eu estou mal, meu coração está assim, está assado, aconteceu isso, estou pensando nisso, estou passando por isso, estou enfrentando. Você deve falar com Deus, abrir, rasgar o seu coração diante de Deus. Quando você faz isso, você está dando permissão e condição para Deus poder te ajudar. Porque ele diz, você deve orar a Ele com oração e suplicar. Essa súplica aqui é o mesmo que você suplicar e implorar. Deus, eu clamo, eu peço ao Senhor, eu me humilho diante do Senhor pelo a tua ajuda, o teu auxílio. O Senhor, que o Senhor envia do teu poder nessa situação, nesse problema, e por aí fora vai, que você esteja vivendo, passando ou enfrentando. Você fala com Deus, você clama e coloca diante dele, irmão, clamando o favor de Deus. Diga amém. Só que quando a Bíblia diz que nós clamamos a Deus, Ele nos ouve o quê? Responde. Amém, igreja? Se você clama, Deus, eu quero o teu poder, envia do teu poder, Ele vai enviar ou não vai? Quando você diz, Deus, eu preciso do teu auxílio, agindo a favor dele, Ele está pronto para fazer isso, irmão. E aí nessa hora que você suplica, você usa o poder de Deus. Eu uso o poder de Deus e contra este mal, e você vai falar o mal, o problema disso, o problema daquilo, não importa. O poder de Deus destrua esse mal. E quando você faz isso, que você usa o poder de Deus para destruir o mal, em seguida, que é a terceira coisa, com a ação de quê? Graças. O que é ação de graças, irmão? É agradecer. Isso. Pai, graças te dou. Obrigado por este problema que eu estava enfrentando, mas eu creio que o Senhor já está operando e que vai solucionar, vai resolver. Deus, obrigado porque agora eu não estou mais ansioso, preocupado, não estou mais depressivo. Muito obrigado, o Senhor já me deu a bênção, a vitória. Irmãos, quando nós fazemos isso, é como, escute bem, é como se fosse algo assim, ó. É quase que um passe de mágica. Quase um passe de mágica. É um milagre, é uma bênção, é o agir de Deus na nossa vida. Diga amém. Uma pessoa pode estar depressiva, ansiosa, aflita, não importa. Ela faz isso aqui com Deus, oração e súplica com ação de graça. Ela se coloca diante de Deus, irmão. O que é que acontece com ela? Aí é o que todo mundo quer, irmãos. É o que o mundo busca, o que o mundo procura. Que é o versículo seguinte. E nós lemos o 6, agora nós vamos ler o 7. Olha o que o versículo diz que vai te acontecer se você fizer isso. Ó. E a paz de Deus, que excede todo o que, igreja? Entendimento, muito bem. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Diga glória a Deus. Cristo Jesus. Ó. A paz de quem? Então não é do homem, é a paz de quem? De Deus. Irmãos, por que não é a paz do homem? Tem diferença, pastor, da paz de Deus para a paz do homem? Tem. Jesus falou em Mateus 14, 27, ele diz assim, ó: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Não, isso é o 33, né? Deixo-vos a paz, é isso. A minha paz o que? Vos dou. Não vos la dou como o mundo quer, como o mundo a dá. Peraí, eu não entendi, pastor. É isso que você ouviu. Jesus está dizendo que Ele nos deu a paz dEle. Ele não deu a paz dEle como o mundo dá. Como é que é a paz do mundo? De que maneira que é a paz do mundo? A paz do mundo é assim, irmãos. Ela depende de situações, circunstâncias exteriores. Se a pessoa está indo com ela tudo bem, aí em volta dela, ela diz que tem o quê? Paz. Nossa, agora eu estou tendo paz. Está bem com meus filhos, está bem no casamento, está bem no trabalho. Agora eu tenho paz. A de Jesus é diferente.
A de Jesus não depende de circunstâncias exteriores, porque ela é de dentro para onde? Para fora. A do mundo é o contrário, é de fora é o quê? Para dentro. A de Deus não. A de Jesus, ela é de dentro para fora. Então, por mais que na minha volta eu esteja enfrentando luta, eu esteja passando algum problema, alguma batalha, dificuldade, não importa, mas mesmo assim eu posso e devo ter o que, irmãos? Paz. Diga amém. Ter o que? Paz. Então essa paz que a Bíblia diz que ela vai além do entendimento humano, porque o homem é assim, irmão, se a pessoa está enfrentando luta e problema, ele acha que a pessoa não pode ter paz. A pessoa chega até a dizer assim: olha, eu não estou entendendo, como é que pode você estando em paz, se eu sei que você está tendo dificuldade, se eu sei que você está enfrentando lutas, e você está com essa paz? Porque essa paz o raciocínio do homem não entende. Não dá para compreender. Como é que a pessoa está tendo paz, estando ela aflita, estando ela em meio à luta, dificuldade? Porque esta é uma paz que não é do mundo, essa é a paz que vem de quem? Que é de dentro para onde, igreja? Para fora. E aí veja bem, ela vai além do entendimento do homem. O homem não entende. Só que essa paz, que ela excede todo entendimento, ela vai fazer duas coisas: guardará o vosso coração e os vossos o quê? Sentimento em Cristo Jesus. Irmãos, essa paz de Deus, que ela vem na sua vida, quando você ora, que você ora com ação de oração e súplica, com ação de graças, essa paz de Deus vem tomar conta do seu coração. Você passa a ter paz. Nossa, eu estava ansioso, eu estava perturbado, preocupado, mas agora não. Agora estou tendo o quê? Paz. Diga glória a Deus. E esta paz guarda o seu coração e guarda o seu sentimento em Cristo Jesus. Isso quer dizer que verdadeiramente você vai ter paz, que não vai ser só algo que supostamente é momentâneo. Não, para você ter esta paz. E o detalhe, irmão, que ele diz aqui que vai guardar o seu coração e o seu sentimento. Em outras palavras, vai estar guardado. Você sabe que uma coisa guardada é protegida. Então aquilo que antes estava te perturbando, estava te oprimindo, agora não vai ter poder mais, porque o meu coração vai estar guardado e o meu sentimento, as minhas emoções também estarão o quê? Guardadas. Diga glória a Deus. Diga amém. Aqui o detalhe, irmão, a pessoa vem para a igreja e ela está estressada, agitada, aí ela ora, faz o que falamos no versículo 6, ela ora, fala com Deus e tudo, e aí de repente pronto, vai embora aquela preocupação, aquele estresse, ela passa a ter o quê? Paz. Graças a Deus, agora estou o quê? Agora estou bem, glória a Deus. Só que aqui tem um problema. Qual o problema, pastor? Da pessoa ter paz? Não. Que tem pessoas que vêm à igreja, ela faz isso, ela tem paz. Tem ou não tem? Tem. Então ela sai da igreja, vai para casa, vai para o trabalho, sei lá, e de repente, quando menos espera, irmão, volta tudo o quê? Tudo novo. Ai meu Deus, agora estou de novo ansioso, estou de novo preocupado, estou de novo depressivo. O que é que aconteceu? A paz que Deus deu dentro da igreja não funcionou? A paz que Deus deu para ela quando ela orou não valeu? Valeu. O problema é que não é só você ter a paz, é você manter o quê? Manter o quê? A paz. Não, manter a paz. Pastor, não entendi. Você ter a paz, você ora, com oração e súplica, ação de graça, pronto, a paz de Deus vem sobre você. Você vai ter paz. Só que aí vem a questão, se você vai ter, se ela vai permanecer ou não. Porque ter a paz não é uma grande dificuldade, irmão. A grande dificuldade que as pessoas têm mais é manter o quê? É manter o quê? A paz. Ela tem a paz, só que ela não o quê? Não mantém. E por que elas não mantêm? Que você sabe que a paz é uma das coisas que o mundo aí fora mais busca, né, irmão? Sim ou não? Não é o que as pessoas mais buscam, é paz, sim ou não? Querem ter paz de todo jeito, querem ter paz. E esta paz verdadeira, que é a que Jesus nos dá, nós podemos ter e obter.
Você pode ter e obter. Só que não é só ter e obter, é manter. Se você não manter, irmão, a sua paz, aí fora, qual é o símbolo da paz? Você sabe? É um animal, não é? É o quê? É uma pombinha preta, né? Branca, é ou não é? E assim, ó, tem gente que vem na igreja, busca a Deus e ora, ela tem paz. Quando ela sai da igreja, irmão, parece que a pombinha bate o quê? Bate asa e vai embora. E ela acaba a paz dela. Nossa, meu Deus, só chegar nessa casa eu perco a paz, nesse trabalho. É assim ou não é? Não tem gente assim? A pombinha bateu asa e o quê? Foi embora. Ela até tentou agarrar a pombinha, mas não adiantou nada. Foi embora. Pastor, e o que é que eu faço então para manter essa paz? Aí é o versículo 8. Se você não fizer o versículo 8, pronto, a pombinha vai bater asa e vai voar, irmãos. Essa paz de Deus não vai ficar na tua vida. Tem que fazer o versículo 8. Olha o que diz 8. E quanto ao mais, irmãos, é como se Paulo dissesse assim, ó: depois que vocês oraram, vocês suplicou com suplicação de graça, a paz de Deus veio sobre você, agora para guardar o seu coração e o seu sentimento. Isso tudo é real, é verdadeiro. Só que além disso, você tem que fazer isso aqui também. É como se dissesse: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso que? Pronto. Esse é o detalhe, irmão. Se eu e você não tivermos cuidado com os nossos o quê? Pensamentos. Se você não tiver cuidado com os seus pensamentos, aqui dentro você recebe a paz, saiu da porta para fora, e às vezes nem sai da porta para fora. Pronto, já perde a paz, ela vai embora, sai voando. Se você não cuidar dos seus o quê? Pensamentos. O que é que você tem pensado? O que é que você está deixando acumular, ficar na tua cabeça? Porque, irmãos, a verdade é assim, ó. Você, escute bem, claro que o pensamento pode vir, só que entre o pensamento vir é uma coisa, ele querer ficar é outra. Você pode, sim, o pensamento pode até vir na tua vida, que você não tem como impedir, mas agora você tem como impedir dele ficar. Ou seja, para ele não ficar, pode até vir o pensamento, mas não vai ficar em nome de quem? Porque nós não somos refém dos nossos pensamentos, irmão. Você não é. Ai, pastor, eu penso umas besteiras, misericórdia. Você pensa besteira, você está querendo pensar, porque você não está rejeitando esses pensamentos. Se você rejeitar o pensamento e pensar coisas boas, porque se nós não pudéssemos dominar, controlar sobre os nossos pensamentos, seria uma loucura o que Paulo está falando, irmão. Como é que Paulo está mandando eu pensar coisa boa, se eu não consigo? Se eu só penso coisa o quê? Coisa ruim. Em outras palavras, não faz sentido, mas pelo contrário, nós conseguimos dominar sobre o nosso pensamento. Você decide o que você vai pensar. Vem um pensamento ruim, não, eu não te aceito, fora daqui, e você substitui, coloca um pensamento bom. Diga amém, igreja. Diga glória a Deus. Quando nós fazemos isso, irmão, o que é que eu estou fazendo? Eu estou conservando, eu estou mantendo a minha paz. E aí tem um ditado que diz, né, irmão? Se a pessoa não coloca pensamento bom, sem pensamento nenhum, vai ficar? Não. Mente vazia. Vai, irmão, solta a voz. Mente o quê? Que mais? É isso aí, meu irmão. Não adianta você, não, pastor, eu não estou pensando assim, não, mas de repente, não é assim mesmo. Oficina do diabo. Se você não pensar coisas boas, você não vai ficar sem pensar. Satanás vai sugestionar um monte de coisa ruim para te perturbar. E daqui a pouquinho você começa a ficar estressado, ansioso, preocupado, depressivo. Tudo por causa do quê? Pensamento. Que a paz vai embora, vem a ansiedade, vem o estresse, vem a depressão. Ou pode vir a depressão, a ansiedade e o estresse. É assim ou não é? Isso é na igreja. Então somos nós que temos que fazer a coisa certa. Irmão, eu e você que temos que agir assim. Se nós não fizermos isso, de você determinar e decidir, eu vou pensar aquilo que é bom, perfeito, agradável, que tem louvor, coisas boas, pode ter certeza, não tem paz que vai ficar. Mas se você pensar coisa boa, pronto, a paz vai estabelecer na sua vida. Diga glória a Deus. Por exemplo, imagina que você, sei lá, uma pessoa, e suponhamos aquela pessoa aqui,
Uma pessoa, faz de conta que a caixa de som é uma pessoa. Ah, não, é muito quadrada. Essa pessoa é muito parada. Ah, essa pessoa não está com nada. Isso é coisa boa ou coisa ruim que eu estou pensando? Coisa ruim, irmão. Primeiro que eu não sei das condições dela. Você concorda comigo? Eu não sei o que ela viveu, o que ela passou, como que tá as coisas para ela. Porque é muito fácil a gente olhar para uma pessoa na nossa ótica e avaliar. Mas você não está do outro lado, você não está, como diz, na pele dela. É ou não é, igreja? Sim ou não? Tá, então dito isso, eu não vou ter esses pensamentos. Não, pelo contrário, talvez ela é assim, pode ter acontecido alguma coisa. O que eu vou fazer é abençoar a vida dela. Que Deus abençoe e que ela melhore cada vez mais. Pronto, eu mudei meu pensamento. Eu não deixei meus pensamentos ruins sobre aquela pessoa. Isso não é sobre a pessoa somente, é sobre mim e sobre toda e qualquer pessoa. Diga amém. Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Porque tem gente que pensa dele próprio, irmão, eu não valho nada, eu não presto mesmo, olha, ninguém gosta de mim. Está amarrado em nome de quem? Pode o mundo todo não gostar de mim, mas tem um que gosta, que é Jesus, o próprio Deus, que me amou e deu a vida dele por mim. Diga glória a Deus. Mas você não tem o direito de pensar coisa mal a seu respeito, porque do contrário que Paulo está dizendo aqui não faria nenhum sentido, irmão. Então tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado, de boa fama, se alguma virtude, algum louvor, nisso você tem que pensar, nisso você tem que ocupar a sua mente. Diga amém. Diga glória a Deus. Está claro, sim ou não? Pastor, depois que o senhor disse tudo isso, que o senhor orientou e tal, que eu fizer oração, que eu, em outras palavras, que tiver a paz de Deus, pensar coisa boa, tudo que você me ouviu pregar até agora, irmão, se você não fizer o versículo de número 9, se você não obedecer o que está no versículo 9, nada vai adiantar. Para você vai ser só mais um pouco de palavra e pronto, que não passa disso. Por quê? Temos que cumprir o 9. E o que é o 9? O 9 é para tomar conta assim de tudo. Quer ver? Ó? Olha o que diz o 9. Cadê o 9? Subiu o 9, irmão. Vamos ler o 9. O versículo 9 diz assim, ó. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso o que, igreja? Fazei. Completa. E o Deus de paz estará o quê? Diga glória a Deus. Então deixa eu te explicar. O que Paulo, pode voltar do comecinho do 9. O que Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Filipos é o mesmo que ele está dizendo para mim e para você. Que ele está dizendo, ó, que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Isso, isso o que, igreja? Isso o que? Fazer. E se não fizer? Esquece. Se você não fizer o que você ouviu hoje, que oração e súplica com ação de graça, colocar pensamento, pensar coisas boas, ter cuidado do seu pensamento, se você não fizer isso, irmão, simples assim, ó, esquece, você não vai ter paz, você vai viver debaixo de opressão, que não é o lugar para você, que nós não fomos projetados para vivermos assim. Porém, e se eu fizer, pastor? Aí muda tudo, irmão. Se você fizer, ele diz aqui, ó, que o meu ouviste e tudo mais, isso fazei. Aí ele diz assim, ó, e o Deus de quê? De paz. Estará o que, igreja? Será convosco. O Deus de paz, ele vai ser comigo, ele vai ser com você. Isso quer dizer assim, imagine uma pessoa que ela enfrenta luta, dificuldade, seja para viver estressada, ansiosa, etc. Está enfrentando o problema. O Deus de paz vai estar com ela para enfrentar as situações, as demandas dessa vida. E se Deus é por nós, completa. Diga glória a Deus. Irmão, não tem como. Não tem como a pessoa viver perturbada, preocupada depois que o Deus de paz vai estar com ela. Eu não estou sozinho nessa situação, nessa circunstância, o Deus de paz está comigo. Então não tenho que temer e eu vou poder enfrentar, resolver, fazer o que for preciso e necessário. Mas com um detalhe, tendo o que a igreja? Paz, diga amém. Você sabe que, irmãos, é assim, ó. Eu acredito que sim, né? Você já resolveu problemas sérios na vida com paz? Já aconteceu com você?
Pastor, enfrentou uma luta terrível, mas eu estava tão tranquilo. Olha, resolveu assim na maior facilidade. Quem já aconteceu? É assim que faz. E eu creio também que pode até acontecer com você, que às vezes um probleminha de quê? De nada. Mas você estava o quê? Estressado, ansioso. Ao invés de resolver, fez o quê, irmão? Atrapalhar. Aquilo que era uma coisinha virou uma coisona, virou um negócio esquisito, só porque você não estava em paz. É assim ou não é? Irmão. Então não tem esse negócio, irmão, de que porque você não está na minha pele, não está. Não. Se eu estou enfrentando luta, situação, pode vir o que vier contra mim, mas eu vou enfrentar tendo que a igreja, pelo que nós já pregamos e pelo fato de que o Deus de paz estará convosco. Diga glória a Deus. Se o Deus de paz está com você, irmão, é assim, não é de cabeça baixa, é cabeça erguida. Eu vou enfrentar, não importa a luta, a dificuldade, mas tendo paz. Faz diferença, sim ou não? Faz ou não faz? Toda a diferença. É assim que Deus quer que nós vivamos. Diga glória a Deus. Entenderam, sim ou não? Então vamos aplaudi-lo bem forte, irmãos, bem forte. Aleluia. Vamos ficar de pé. Pronto. Que Deus mandou eu pregar para você, eu já preguei, mas agora é com você. Irmãos, esse caso de ansiedade e estresse é uma coisa tão séria, que é assim, eu conheço uma pessoa que, se ela ficar estressada, irmão, ela tem que correr para o banheiro. Ficou estressada, ansiosa, pronto, ela tem que correr para onde? Para o banheiro. Quem conhece gente assim? Eu conheço. E tem gente que é o contrário. Ficou estressado, ficou ansioso, pronto, tranca tudo. É ou não é? Nossa, trancou tudo, negócio que dizer. Tanto que você percebe que afeta o nosso ser. Não era para ser, mas afeta. E o que Deus espera de todos nós é que você viva nessa paz. Diga amém. Então feche os teus olhos agora, vou falar com Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu dei a tua palavra, o que o Senhor colocou no meu coração, para transmitir ao teu povo neste dia, Pai. Pois eu orava e pedia do Senhor uma palavra, e eu dizia: Pai, dai-me uma palavra que o teu povo precisa ouvir. Meu Deus, eu não sei quantas pessoas precisavam desta palavra, mas se o Senhor falou ao coração desta pessoa, só revela o teu amor e a tua grandeza, Pai. E talvez outros não estão vivendo nenhuma desse estágio em condições. Entretanto, meu Deus, isso pode ser também, ó Pai, é como o Senhor já preparando esta pessoa, para que quando querer vir ansiedade, preocupação, estresse, ela saiba de fato como se portar, porque esta é a vontade do Senhor, né? Meu Deus, que nós enfrentemos toda e qualquer situação, mas tendo paz, Pai, tendo a paz do Senhor que guarda o nosso sentimento e os nossos corações. E meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, talvez essa pessoa estava ansiosa, preocupada, aflita, mas agora ela entendeu, Pai, pela tua palavra, que não deve ficar assim. Antes, meu Deus, ela deve orar e falar com o Senhor. Então é hora de você falar com Deus, meu irmão. Rasgue o seu coração, abre o seu coração e fale com o Senhor. Apresente-se diante dele agora. É hora de você dizer a ele se tem alguma coisa te incomodando, seja do passado, do presente ou do futuro. Coloque-se diante de Deus agora. Ele quer te ajudar, ele quer sim ser com você, e ele é com você. Abre o seu coração, clame, suplique o favor de Deus. Venha, Pai, ajude esta pessoa, ajude, meu Deus, este homem, ajude esta mulher, meu Deus, esta pessoa que está passando por essa situação delicada, por esta fase, esse período da vida, meu Deus, e ela precisa da tua intervenção, ela precisa do agir do Senhor, ela precisa do mover do Senhor. Então libere do teu poder, Pai, sobre a vida desta pessoa, e no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda obra e toda ação do mal
mal, todo o poder do inimigo não mais prevalecerá, antes cairá por terra, antes será destruído. E nós usamos o teu poder para dizer: mal, solta desta vida, solta desta pessoa, solta deste homem, desta mulher. Eu exijo, eu ordeno todo mal, toda opressão, toda obra e ação do inimigo não vai ficar, não vai prevalecer. E a ordem é esta: toda obra contrária, em nome do Senhor Jesus, diga saia, diga vá embora e não voltes mais, em nome do Senhor Jesus. E você diga: Senhor meu Deus, eu creio na paz que vem do Senhor, e pelo teu poder